Fazenda Blindada, olha só que nome forte, Lara. Demais, eu achei super interessante, até fiquei assim, o que será que é isso? Fazenda Blindada. Blindada de quê? É isso aí, hoje nós vamos num mega episódio super sensacional, fantástico, falar com esse cara que criou essa metodologia para blindar a sua fazenda. Para que tudo saia certo, para que você não tenha prejuízos, para que seja melhor para você administrar. Mas eu tô dando assim esse spoiler assim pequenininho, mas eu tenho que chamar daqui a pouquinho o dono disso tudo, que criou isso tudo, que criou esse método para explicar pra gente o que é essa fazenda blindada. Mas antes disso, o episódio tá começando, né? Vem muita coisa boa pela frente. Já se inscreve no canal aí, já deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. E chama a vinheta! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso querido Agro 2, nosso queridinho, né, Lara? É queridíssimo, eu falo que eu adoro vir para cá, porque o tanto que eu conheço, tanto de conhecimento, não tem universidade no mundo que vai trazer esse conhecimento de vivência, experiências, de trabalho. Eu estou muito feliz e hoje nosso podcast não vai ser diferente. Também estamos trazendo para todos vocês um grande conhecedor de administração de fazendas. É isso Além aí. de um criador. Você foi o criador, hein? Vocês estão aqui no suspense, né? De um software para fazendas. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Ele tem várias competências e vai contar aqui pra gente. Quem que é o nosso convidado, Pedro? Então, o nosso convidado é engenheiro de produção formado aqui pela PUC de Goiás, né? Olha só, nunca trouxemos aqui antes um engenheiro de produção, hein? Primeira vez. E ele é criador do método Fazenda Blindada, da consultoria no Brasil, fora do planeta. Enfim, o cara é fera. Eu tô falando dele, Ronaldo Junqueira. Chega pra cá, meu! Olá, Pedro. Olá, Lara. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer o convite. E que responsabilidade, hein? Ser o primeiro engenheiro de produção a sentar nessa mesa aqui e conversar com vocês. A responsabilidade é grande. E como você diz aí, né? Goiano, filho da PUC aqui, da PUC de Goiás. Bom demais. Prazer estar aqui, tá? Satisfação, Lara, satisfação, Pedro. Muito obrigado pelo convite e vamos prosear, vamos falar para essa turma aí. Que bom que você aceitou o nosso convite para a gente falar dessa sua consultoria, desse seu projeto da Fazenda Blindada. Mas, como todos vocês já sabem, porque nós já temos aí alguns meses de Portal Agro 2, a gente começa sempre para saber quem é o nosso querido convidado, por que você escolheu o seu curso, como que você chegou até essa consultoria que você presta para os donos de propriedade rural. Vamos lá, vamos começar, vamos tentar resumir, porque a história é grande. Isso. Por partes, como diria Fred Krueger. Vamos por partes, né? Bom, eu sou goiano, né? Nasci aqui, mas minha família, tanto meu pai e minha mãe, são de Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo, mas vieram para cá na década de 70 e meu avô, produtor rural, meus dois avós, produtores rurais, e meu pai também, produtor rural, e eu sempre tive uma ligação muito grande com o agronegócio, né? Já perdi a conta de quantos agrônomos eu tenho na família, entre primo, prima, tio. De raiz, é mais então. de 15, tá? De primeiro grau aí é mais de 15, inclusive, viu? o irmão dele, tá? É um dos meus padrinhos aí dentro da profissão. E eu quero trazer ele aqui um dia, viu, Tavico? Você que tá vendo esse episódio aí, eu tenho certeza que o Ronaldo vai te mandar esse episódio. Então você tá vendo, você tá intimado de que se vier aqui em Goiânia, você vai gravar um episódio aqui comigo. Tá? E ele pode ter certeza que ele vem, viu? Que ele gosta muito de você, viu, Pedro? A recíproca é verdadeira. Então, e eu nasci aqui, né? Embora já sou goiano mesmo, falo que nem tem nada com Ribeirão, não. Tem alguns primos lá hoje, né? Minha avó, minhas tias moram por lá, Ribeirão, Rio Preto, interior de São Paulo. Mas toda a vida eu tive uma ligação muito forte com o agro, né? Eu não fui uma criança que morou na fazenda, né? Mas eu fui uma criança que passou férias na fazenda. Então, porque quando eu ainda era pequeno, meus irmãos, a diferença minha para os meus irmãos é de 13 e 9 anos. Nossa, então, muito. não dava para minha mãe ficar na fazenda com meu pai, porque eles já estudavam, né? Eles já tinham uma vida escolar mais séria, então eu podia ir para a fazenda só na época das férias, ou então algum feriado prolongado. E eu sempre gostei, sempre tive uma ligação muito grande com cavalo, com gado. Minha paixão é pecuária, né? E
Depois, no ensino médio, eu fui estudando sempre aqui em Goiânia. Tive oportunidades de fazer uma faculdade fora, mas eu falo que eu gosto tanto daqui que eu nem quis tentar. Eu falei, vai que eu passo, eu vou ter que morar fora de Goiânia. Eu gosto de mais... canseira. Eu gosto mais da terrinha, quem bebe água não sai daqui. É, exatamente. Falei, pra quê? Aí eu prestei em 2 faculdades, né? Prestei na Católica, mas na época era Católica, nem era PUC ainda, né? UCG. UCG, no ano de 2005. O ano que eu nasci. O ano que você nasceu. E passei para Química. Minha vontade era fazer um curso de Química. Eu passei tanto lá quanto na Federal. E aí eu optei por... Na época tinha um renome muito grande, a UFG, né? E até hoje tem, Sim. é mais difícil de passar e tudo. Eu cursei 1 ano de Química lá. E aí veio talvez a primeira grande decepção da minha vida, né? Que eu vi, olha, não é bem o que eu quero. Eu falei, estudei tanto, passei no vestibular, né? Fiz. Mas aí eu tinha o teste não foi bom. Mas não o foi teste aquilo. não foi bom. E aí eu tinha 2 opções, ou voltar para um cursinho e o tentar... teste foi bom, Ronaldo. É, Você viu que você não queria, ué. Eu vi que exatamente, é aprendizado, né? Sim. E tanto para ver que não querer, quanto experiência Claro. de vida também, né? Eu acho que é importante a gente ter essas decepções, né? E saber a hora de dar uma guinada. Mas a verdade é que a gente entra na faculdade muito novo. Eu entrei com 17 anos. 17 anos você não sabe o que você quer fazer pro resto da vida. Você sabe que a gente fez um podcast que nós falamos exatamente sobre isso? É. Doutora Fabiola. É, que eu acho que a gente estava até comentando, né? Que todos os estudantes, depois dos 17, precisam ter um ano sabático para viajar, conhecer pessoas, conhecer empresas, se descobrir. Às vezes, 2. Eu super concordo com isso. Acho que até trabalhar em alguma coisa, né? Conhecer um pouco, para saber, ter um pouquinho de maturidade, para primeiro saber escolher e depois que entrar no curso, aproveitar melhor o curso. Exatamente. Né? Porque quando você entra muito novo, você não tem tanta responsabilidade. Eu vejo muito isso. Sim. Eu vi isso que aconteceu comigo e vejo isso acontecer nas pessoas que às vezes estão na faculdade hoje. Eu sinto essa imaturidade. Alguns não, alguns são super lá já frente, né? definidos para frente. Outros ainda têm uma certa imaturidade que faz com que ele não leve a faculdade com tanta seriedade. Porque passar de ano passa, gente. Se você fizer mais ou menos, né? Você passa, Sim. né? E eu passei por essa experiência. Eu falo por experiência própria, tá? Então, quando eu estava 1 ano de Química lá, optei por não continuar. Eu tinha 2 opções, ou voltar para o cursinho, tentar uma outra faculdade, mas era coisa que eu não sabia nem o que eu queria na época. Eu estava bem perdido. E eu tinha 18 anos. Ou transferir para um outro curso dentro da UFG, era praticamente impossível esse movimento, né? Falei, não vou nem perder tempo. E eu vi um curso lá, achei interessante, engenharia de produção. Falei, o que isso faz? Mandei um e-mail. E na época era o coordenador, o professor Ricardo, né? Ricardo Machado, professor lá, ele era coordenador de curso. E ele respondeu o e-mail me convidando para ir lá para conhecer, que ele ia me mostrar o que faria. Que legal, o engenheiro de produção fazia. Ele foi bem professor atencioso, gente boa, Não, foi muito atencioso. Ele respondeu o e-mail educadamente e me convidou para ir. E eu fui, eu passei, cara, sem brincadeira, uma tarde com ele lá. E eu saí de lá já com a lista de documento que eu precisava para fazer a transferência. E assim eu fiz. Aí fiz a transferência e quando eu estava no meio da faculdade, né? Meu pai produtor rural, na época, pecuarista, passou por alguns problemas na fazenda e teve que vender a fazenda. Ele deixou de ser produtor rural, né? Ele começou a trabalhar como autônomo e aquilo na época foi um baque muito grande pra gente lá em casa, me marcou e tal, eu tava no meio da faculdade. Indiretamente isso pode ter te influenciado para porque você gestão. executa hoje. Eu tenho certeza que foi, que lá no subconsciente da gente isso daí contribuiu para eu ter tomado essa decisão de fazer. Porque a Fazenda Blindada, já vou dar um spoilerzinho, porque a gente vai falar mais para frente, ela é justamente para evitar que isso aconteça. Porque isso seria o extremo. Com o produtor, exatamente. Mas chega ao extremo. Existe uma série de fatores que a gente deve analisar e de ações que a gente toma para evitar chegar nesse ponto. Tem, Ronaldo, é igual sei que você gosta muito de aviação também, né? Igual o avião nunca cai por um motivo só, né? Exatamente. Olha, eu falei isso hoje, eu tava dando um curso antes de vir para cá, eu tava dando um curso para 2 filhos de produtores de Minas, né? Eles contrataram o pacote da consultoria e tal, e uma das etapas... Processo de sucessão. Exato. E uma das etapas da consultoria é preparar os sucessores, né? E aí é essa matéria, a gente entra com uma mentoria e vai explicando e tal. E aí eu tava explicando para eles que, uma fazenda, ela nunca quebra de uma safra para outra.
É muito difícil. Uma fazenda não quebra de uma safra para outra. O produtor não quebra de uma safra para outra. Vai dando sinais ali, ó, de que a coisa não está indo bem durante muitos anos, tempo. né? Porque o valor patrimonial, o patrimônio hoje, qualquer fazenda, por mais pequena que ela seja, ela tem um valor muito alto. Então, você tem recursos para você tomar atitudes que você deve tomar que evite você chegar nesse ponto. Mas já viemos um pouco fazenda blindada, vamos concluir a trajetória, Isso. né? Então, quando eu estava no meio da faculdade, aconteceu isso, e daí eu tive que começar a trabalhar para poder, porque era uma faculdade particular, né? Eu falei, ó, que besteira. Na época eu pensei, eu falei, ih, ó a besteira que eu fiz. que eu fiz. A outra era de graça. Eu falei, mas também, no outro eu não sei como é que... Eu não estava gostando. Não estava feliz. Não aí, estava né? feliz. É. Então, eu consegui um estágio, né? Na Lustol, indústria aqui de Goiás também, indústria eu sei. química. Consegui um estágio e lá entrei no departamento de planejamento e controle de produção e consegui fazer um trabalho legal. Acredito que tenha feito um trabalho legal lá. E uma das minhas tarefas que foi lá era implantar um software que eles tinham contratado e que estava sendo usado somente para faturamento, né? Foi na época da nota fiscal eletrônica. Então, implantou só o faturamento, mas o controle de produção não estava. E nós conseguimos evoluir muito essa ferramenta até onde ela conseguia entregar. Sim. Né? E fizemos alguns relatórios e tal. Então, eu comecei a ter uma relação muito forte com o software nessa época. E aí, eu comecei fazendo estágio, terminou o estágio, eu fui contratado. Mas não tinha terminado a faculdade ainda, né? E aí, eis que eu estava lá há 2 anos, né? Fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. E aí, surgiu a oportunidade de eu fazer um processo seletivo na Ambev e também um processo seletivo na Ciagro, uma empresa de software. Eu cheguei a passar nos dois. Modéstia à parte, eu era um estudante, assim, meio CDF, sabe? Assim, eu tirava Nerd. notas boas e... É o que faz a diferença É, do profissional. é o que faz. Começa na postura dele acadêmica. Exato. Quando você tem uma postura acadêmica boa, você tem boas recomendações, isso daí te abre portas. Então, eu trabalhando lá, surgiu essas 2 oportunidades, eu fui e falei, olha, engenharia de produção ou ser o implantador de um software para agronegócio. Ó, Eu adoro software, adoro agronegócio, mas do outro lado era a Ambev, né? Na época era a 5ª maior empresa do mundo. hoje é a maior cervejeira do mundo já, né? Você já pensou, Pedro? Tanto de cerveja barata que nós ia comprar se eu tivesse entrado lá? Eu sou sócio lá, ué. Você é só... Sou sócio lá. Eu já tive ação, já vendi, agora eu sou só consumidor. Pois é, mas talvez eu não tava dessa cadeira aqui se eu tivesse ido pra lá. Às vezes estava aqui conversando de outras coisas. Bom, mas aí eu acabei optando pela Ciagro, primeiro pelo horário na Ambev era das 10 da noite às 6 da manhã, de segunda a sábado e alguns domingos. E na quinta-feira eu tinha que ter uma reunião às 3 da tarde. Então, eu fiquei com medo, na verdade, com medo de não dar conta de me adaptar nesse horário. Que é diferente. Que é diferente. Totalmente diferente. O salário lá na Ciagro era até inferior, mas eu acabei optando pela Ciagro. Porque era algo que você gostava, que você... E lá no seu subconsciente já tinha aquela questão do seu pai, da fazenda. Exato. No seu subconsciente. Salário nunca é tudo. Exatamente. Salário nunca é tudo. E eu falei, olha, eu vou porque... Primeiro eu fiquei com medo do horário do outro e porque eu gostava do agronegócio e tal. E eu entrei, cara, e foi paixão à primeira vista. Mas eu lembro, assim, que na primeira vez que eu sentei lá, que eles abriram, que eles entregaram um computador para fazer um treinamento, o pessoal começou a falar lá SQL, Java, não sei o quê. Que é isso? É linguagem de programação pesada. Eu não chorei, mas eu botei a mão na minha cabeça e falei assim, o que eu fiz? Agora eu vou ter que arrumar outro serviço, porque isso aqui não vai virar. Aí eu tinha 2 opções, desistir ou aprender. Ou aprender o negócio, colocar, né? entrar de cabeça e falar, não, eu consigo. E aí eu já tava lá, eu falei, eu preciso, já tô aqui, vou aprender. E, cara, mergulhei de cabeça. Eu vou falar assim que foram 2 anos de muita dedicação. Tanto para aprender as regras de negócio, do agronegócio, do business, quanto para aprender também a ferramenta. E aí eu tinha uma rotina assim... Eu saía... Você já foi implantador, você sabe. Já fui implantador. Eu saía de viagem no domingo e eu chegava no sábado. Saía domingo, chegava sábado. Eu trabalhava... Pesada. Uma rotina pesada. Resumindo, você ia em casa, só pagava os boletos, trocava a mala e saía de novo. Exatamente. Na época, solteiro, morava com os meus pais, né? E aí, precisando mais trabalhar, fácil. né? Chegou uma época que eu fiquei 48 dias direto no Mato Grosso, sem vir em casa. Implementando o sistema nas fazendas. Implementando o sistema nas fazendas. Primeiro que era muito longe, naquela época não tinha essa malha aérea que tem hoje, né? Nem a preço tão acessível, né? Sim, era mais muito caro. caro. Era mais caro você ir para Sinop do que você ir para Disney. Na época. Louco. Era verdade. O preço de avião era um absurdo.
Então, o que que acontecia? A Seagre tinha um uninho e eu ficava no uninho daquele uninho quadrado. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Minha opção era voltar no sábado para Goiânia e viajar de volta na segunda. Nossa, não. Eu não fazia isso. Mas foi bom, eu aprendi muito, fiz muitas amizades. Hoje eu tenho muito amigo em cidades do Mato Grosso, que era assim, ficava lá o final de semana, ia comer uma pizza na casa do cara do financeiro, do cara do tomar uma de leve, do almoxarifado, churrasquinho, uma de leve, pizza. Fui nas festas de peão, que era época de julho, né? E foi muito bom que eu emendei 2 salários na minha conta sem eu gastar R$1. Isso nunca mais aconteceu na vida. Mas eu emendei 2 salários sem gastar R$1. Mas foi muito aprendizado. E quando você é implantador, né, que você trabalha implantando software, você tem uma oportunidade muito grande de conhecer negócios diferentes. Porque cada semana você está numa fazenda, cada semana você está numa revenda, numa empresa. E querendo ou não, o software ele vem engessado. Exato. Então você tinha a necessidade de cada produtor rural. E você foi pegando essa expertise também. Porque você precisa entender o negócio dele e traduzir para o sistema. Exatamente. E aí, se você é esperto, você acaba aprendendo, né? Falou assim, já estou aqui mesmo, vou aprender como é que isso aqui funciona. E você entendeu também, eu acredito, onde eu posso melhorar, onde aquele sistema poderia melhorar, Exato. onde não era eficiente. Exatamente. De tanto rodar, você conheceu tanta gente que você tinha todas as experiências para você colocar ali dentro. É isso mesmo. Quando eu estava na Seagre, eu cheguei uma época que eu guardava cada cliente, eu tinha uma pastinha. Eu contei no dia que eu me desliguei de lá, eu contei que eu tinha mais de 64 pastinhas. Nossa. Então, eu passei por 64 empresas. Fazendas. Então, você aprende muito. Isso aí enriquece muito o conhecimento da gente. O repertório fica gigante. Um detalhe, quando eu entrei na Seagre, eu não tinha formado ainda. Faltavam algumas matérias para me formar. O que eu fiz? Tranquei a faculdade e fui trabalhar. Porque eu precisava. Naquela época, era por minha conta, entendeu? Tudo que eu quisesse fazer já não dependia mais dos meus pais. Já era independente. E dali eu trabalhei lá por 2 anos, né? Consegui juntar o dinheiro e tal. Mas chegou um momento que eu cansei das viagens, né? Você fica por isso aí 2 anos. Rapaz, depois você começa a ficar meio louco, sabe? Exatamente, eu ia falar isso. Porque eu também fui implantador de software. Eu vivi muito, muito parecido com o que o Ronaldo falou, né? Só que o software que eu trabalhava era focado em gestão de bovinos. Né? Então, eu vou até trazer a turma aqui um dia para conversar com eles. E aí, cara, a gente fica meio louco, né? Desenvolve umas manias, uns trem esquisitos. Eu tinha um trem, por exemplo, Lara, que se eu estivesse dormindo num quarto escuro, eu acordava e não tivesse uma flechinha de luz, eu perdi o senso de orientação, eu não sabia onde que eu estava. Aí me dava crise de pânico, ansiedade. Eu comecei a conversar sozinho, porque... Tanto tempo rodando sozinho. Não, era sozinho dentro do carro, porque você tinha um relacionamento ali durante o dia a dia da empresa. Claro. Não era toda empresa que você faz amigo, né? Então, você tem um relacionamento e tal, é colega. Mas chega de noite, por exemplo, você saía às 6 horas da tarde, você entrava num quarto, você ficava sem conversar com ninguém até no outro dia da manhã. Depois você ia viajar 8 horas dentro do carro. Celular e internet, isso massificou tem pouco tempo. Na época não tinha o WhatsApp. Naquela época era só o radinho do Uninho, escutando um Zezé de Camargo. Exatamente. E olha lá. Era os pendrives. Você comprava os pendrives. Se fosse depender do rádio. Pendrive ainda é moderno. No Mato Grosso não pega. É rádio, muito longe uma cidade da outra. Não pega, né? Mas assim, então eu comecei a me sentir muito sozinho. E às vezes eu sentia uma tristeza, dava vontade de chorar, por exemplo. Você tá no lugar desse, você sai pra jantar, né? Você vai num restaurante. Aí você senta num restaurante, sozinho, você senta numa mesa sozinho. Aí você começa a ver a mesa do lado, tá todo mundo rindo, o cara com a esposa, Acabou o cara com a namorada. Você foi no seu limite nesse trabalho seu. Foram 2 anos exaustivos, de muito aprendizado, mas você tinha chegado no seu limite. Tem um prazo de validade, sabe? Essa vida ela tem um prazo de validade. Né? Tanto é que se você chegar lá hoje, são poucos que estão lá há mais de 3 anos. Então roda. Isso é muito ruim para a empresa, porque o conhecimento acaba indo embora. É difícil você formar. E tem que começar tudo de novo, a formação que a gente sabe que não é fácil. Exato. Por isso que às vezes quando eu vejo alguém tacando pedra na empresa do software, eu falo, cuidado, o negócio não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. Você tá pensando. E aí, quando você saiu de lá, você já começou a pensar em algo para você? Já começou a pensar... Quando você saiu e falou, vou fazer um software. Eu vou... Na verdade não é, a ideia não era fazer um software. Eu sempre tive essa pretensão, certo? Mas aí, o que eu fiz? Eu saí de lá e falei, olha, eu já vivi o lado da empresa. Agora eu preciso viver o lado
do cliente. Sim. Né? Eu preciso ter vivência de morar e trabalhar numa fazenda. Então, eu estava lá ainda, mas consegui um serviço, né, numa sementeira, chama Sementes Agrorosso, meu ex-patrão e amigo, Aldino Rosso, Aldino Roque Rosso, aqui de São Miguel do Passa Quatro. Então, eu tive lá e tive a experiência de poder morar. Eu morei 2 anos numa fazenda. Então, assim, alguns finais de semana eu vinha e tal. Já mas fui lá, quando- já, muitas época vezes. de sábado, você já foi lá, não Já, foi? várias vezes. Lá com o Neto, né? Com Você o é amigo Neto do lá, Neto. o Eterno O Neto. Eterno, né? Na Chapada ali, né? Você passa Silvânia, Vianópolis, Isso, pega pra direita. pega pra, ali, pra você- direita ali, São como Miguel se do fosse Passa pra Quatro. Chapada. Isso. Então, lá eu tive a oportunidade de viver o lado do cliente que usava o software, né? E aí você vê que quando você tem essa vivência dos dois lados, você aprende ainda mais e aprende a ponderar. Por isso que eu falo, quando eu vejo alguém tacando pedra em sistema, eu falo, ó, toma cuidado. E quando eu vejo o sistema falando mal do cliente, eu falo, ó, toma cuidado, você não sabe o que acontece lá. Eu sei, eu já tive lá, eu sei. Você viveu tudo que tinha pra porque viver ali. Quando a gente tava lá como implantador, a gente tem às vezes uma ideia de falar assim, ele é tão simples anotar esse abastecimento. Vai colocar em prática para ver. É, meu É querido, na completamente fazenda o jogo Envolve é outro. vários fatores, né? Mas lá eu tive a oportunidade de aprender muito do dia a dia de uma fazenda. Seja questão desde um simples abastecimento de máquina, eu aprendi a classificar grãos, né? Tirar a umidade e tal. Trabalhei na balança. Meu cargo lá era gerente administrativo. Mas eu era o que fazia meio que tudo Severino. ali. Acabou que você Severino. participou de todos os pilares de dentro de uma fazenda. Exato. E aí, quando você vai para um lugar desse, né? Você acaba tendo desafios que te amadurecem demais como profissional e como pessoa. Então, por exemplo, numa empresa de software que você está ali para implantar o sistema, que você está ali com o cliente e tal, todo mundo te trata bem, todo mundo quer puxar, vamos falar assim, puxar saco seu. Sim, para ter a sua assistência ali o tempo todo. Porque ele quer ter a certeza que se um dia ele precisar te ligar no sábado, você vai tirar uma dúvida dele na boa. E como acontece, eu tenho clientes desde aquela época que me ligam até hoje e a gente conversa e dá muito certo. Tá? Tranquilamente. Tranquilo. Mas quando você entra numa fazenda, você começa a trabalhar com um nível de mão de obra mais baixo. Pessoas menos instruídas. Exato. E aí você começa a ser desafiado por essas pessoas. Desafiado no sentido... o sentido punk da palavra Tipo, mesmo. se você sabe mesmo o que você está fazendo. Exato. Mas não no sentido de ser, às vezes, desrespeitado, né? Ser enfrentado, alguma coisa assim. E aí, se você começa a aprender o tal do jogo de cintura, aprender a relevar as coisas, aprender a analisar. Não, peraí, por que ele está fazendo isso, né? Então, lá eu tive esse contato, vinha o pessoal... safrista, vinha gente assim, sem instrução nenhuma, entendeu? E eu era responsável por controlar eles, ver se eles estavam usando EPI dentro da fábrica, anotar os horários e tal. Então, eu tinha um contato muito direto. Você fez a sua formação todinha lá para o que você atua hoje. Exatamente. Foi essencial para você, Foi então. essencial. Inclusive, começou, né? Foi transicionado nessa época, você estava contando, né? Uma vez você me contou. Foi. Que aí você começou a pegar uma fazenda vizinha, né? Era para dar uma consultoria. Foi bem isso daí. Sabe que quando eu comecei a ter a ideia, eu falei assim, eu sempre tive vontade. Seria uma mentoria. Exato. Né? Eu sempre tive vontade, mas o pontapé inicial foi o seguinte. Tinha uma fazenda do lado lá, né? Era sementeira também, era o concorrente, Sementes Brasília na época. Sementes Hoje Brasília. é onde é a VIG, Hoje lá, é a VIG. lá em VIG Sementes, Vianópolis. em Vianópolis. Né? Então, o pessoal da Sementes Brasília tinha comprado o Ciagre também. Eles estavam com grande dificuldade de utilizar o sistema e tal. E, às vezes, para um consultor da Ciagre se deslocar até lá, ficava muito caro. Então, enfim, não era viável assim, para eles. E eles estavam com uma dificuldade enorme. Eles eram amigos, os donos. Aí, o pessoal de lá entrou em contato comigo e falou se eu não poderia ir lá dar uma forcinha. Uma Dá uma forcinha. força pra Nessa eles. época era forcinha. Nessa época era forcinha, quanto que eu cobrava. Eu falei, mas então perguntou. Pelo menos perguntou. Não, então tá bom. A forcinha não foi de graça, não. Então que bom. Aí conversei com o meu ex-patrão, falei, se tinha algum problema, ele falou, só se eu não passar informação daqui. Eu falei, do mesmo jeito que eu não vou passar daqui, eu não vou passar de lá pra cá, beleza? Não, beleza, tudo bem. Respeitando a ética profissional. Respeitando a ética. Então, eu trabalhava até às 6, 7 horas ali na fazenda, resolvia, quando a coisa estava resolvida, pegava, ia lá, e aí foi bonito, cara, porque as meninas que trabalhavam lá fizeram um esforço muito grande. Elas ficavam lá comigo, teve dia da gente sair 00:30 de lá, porque eu chegava lá às 7, era às 7,
E o horário, a gente ia até onde dava. Autorava. Mas deu certo, eles conseguiram melhorar, usar o sistema e tal. Depois a empresa foi vendida, né? Virou VIG e tal. Mas eu acredito que eu contribuí muito para eles lá. E nessa daí, eu comecei a perceber que o que eu ganhava lá, assim, das 7 da noite às 11, estava dando quase o que eu ganhava ali. Eu falei, olha, esse negócio de consultoria dá dinheiro. Isso é bom. Isso é bom. Aí, foi nesse meio tempo, minha esposa ficou grávida. Eu peguei e falei, ó, acho que eu preciso dar um jeito, vou tentar ganhar mais, né? E foi o que eu fui com a cara e com a coragem. Peguei os contatos que eu tinha de tudo. Falei, ó, a partir de janeiro tô prestando consultoria, assim, o pai tá on. O pai tá on. Foi... Tá vendo tanto que filho é bom, gente? Tanto que filho é abençoado. Filho é benção, multiplicação na vida da gente. Sempre. Filho é benção, cara. Filho é benção, né? E daí fechei com 2 já, logo de cara. Quando você ofereceu, você já fechou Quando eu com 2. ofereci, já fechei com 2 e dava meu salário já que eu ganhava. Falei, olha, então... E assim, trabalhando, teoricamente, menos da metade, né? Sim. Eu falei, olha, então, não que a minha ideia não era trabalhar pouco. Era falar assim, olha, agora eu tenho espaço para pegar mais. Então, eu tenho 2 garantidos. Eu tenho 2 garantidos, que é o valor praticamente do meu salário. Imagina quanto que eu posso ganhar. Exatamente. Trabalhando nas mesmas quantidades escalando, de horas. né? Quem com mais cliente. Exato. E assim foi. No começo, era uma consultoria voltada muito na utilização do software. Mas de 1 ano depois, 1 ano e meio trabalhando nesse sentido, eu comecei a sentir um fator de risco. Falei, olha, se esse pessoal trocar essa ferramenta, se essa ferramenta ficar obsoleta, eu me lasco. Eu fico sem trabalho, né? Eu fico a pé. Vou ter que começar a fazer outras coisas. E aí, como é que você vê? Eu comecei a procurar, tal. Aí comecei a mexer no Power BI, né? Foi logo quando lançou. Para você ter ideia, foi eu vi um cara comentando, falou, você já viu? Eu falei, não, o que é isso? Ele me explicou o que era. De noite eu cheguei no hotel. Eu vou pedir pra você me explicar, porque eu não sei você não sabe o que é o Power BI. Acho que nem a maioria dos nossos ouvintes, espectadores aqui sabem também. Gente, desculpa. Ó, o Power BI, ele é o primo rico do Excel. Ah, prazer. Entendeu? Prazer. O Excel todo mundo já conhece. Sim, O que o Excel, Power BI sim. é? O Power BI é uma ferramenta, nós até falamos dela na live essa semana, né, Pedro? É uma ferramenta que ela é voltada para análise de dados, certo? Você pega ali, ela te dá algumas ferramentas muito fáceis, intuitivas e amigáveis ali para você gerar um painel analisando qualquer tipo de dado que você quer. Ele fala assim, ele é a fase final do Data Science. Né? O BI, que é o Business Intelligence, né? Exato. Traduzindo, que é inteligência de negócio. É inteligência de negócio. É você pegar um conjunto de dados de qualquer organização, gente, não é só do agro, não. Qualquer organização e montar ali uma visão de acordo com a informação que você precisa. E isso, quando eu comecei a trabalhar com isso gerou um impacto muito grande. Por quê? Porque é bonito, é apresentável. Então, você chega com um relatório, o cara pode ver no celular dele, o seu ticket médio, o seu preço vai lá em cima, porque você começa a entregar valor pro cara. Sim. Né? Então, eu comecei a ir nas consultorias, continuava, mas aí no final eu fazia o painelzinho, entregava para ele e deixava lá atualizando. Plantava a sementinha lá, né? E aí, isso daí eu falo que foi o grande boom na minha carreira, que foi ter feito isso. E eu comecei cedo, eu fui um dos primeiros a mexer, tanto é que na época você ia buscar, por exemplo, alguma dica, alguma coisa na internet, só tinha inglês. Os manuais da Microsoft, ele não tinha português, era só inglês. Aí, graças à minha mãe, que pagou um curso de inglês lá e me obrigou a ir, lá atrás, você sabia. Eu sabia mexer. E ele é gratuito também, né? O Power BI. Ele é gratuito, ele é totalmente gratuito. Ele tem a versão paga, mas é assim, por exemplo, para você que quer usar no seu dia a dia ali no trabalho, que é só você, não tem problema. Ele é totalmente gratuito e não tem nada menos do que a versão paga. Entendi. A versão paga você acaba pagando ela ali para poder compartilhar esses dados em tempo real, com mais gente da organização. Então, assim, é para a empresa mesmo, tá? Mas no dia a dia é uma ferramenta que você pode usar e ele é gratuito. Para fazer a gestão da sua fazenda, por exemplo, você pode usar internamente. Você pode usar internamente, você pode usar ele junto com o Excel, mas ele não é um sistema que você imputa dado neles, né? Você não insere ali, não digita nada. Ele lê esses dados de algum outro lugar, que pode ser o Excel ou algum outro banco de dados, e leva isso faz ali faz a análise e conclusão.
faz análise, conclusão e leva para o pessoal. Então, foi o grande boom na minha carreira, foi esse Power BI, porque aí um produtor começou a mostrar para o outro. Sim, porque aí ele tinha uma ideia clara do que estava acontecendo. Ele não tinha só números. Aquilo se concretizou, aqueles números se concretizou num resultado. Exatamente. E fazia total sentido e aquilo tinha valor para ele. Não era só mais um gráfico de pizza, né? Não era mais um gráfico de pizza, um gráfico de barrinha do Excel. E aí eu fiz uns trabalhos muito bons para o pessoal do Grupo Ouro Verde, que é um cliente que eu tenho. Todo mês eu passo uma semana com eles. É uma consultoria fixa, né? Uhum. E nós desenvolvemos um trabalho lá junto com uma consultoria. Eles contrataram uma consultoria grande de São Paulo, né? E essa consultoria foi lá, e aí quando ele contratou essa consultoria, ele chegou em mim e falou, olha, eu quero que todas as vezes que eles vierem, que você venha junto, porque eles vão precisar de informações do sistema, eles usavam o CIAG na época. Eles vão precisar de informações do sistema e você sabe onde essas informações estão. Então, você vai sentar do lado dele, na hora que ele falar que ele quer tal coisa, você pega e leva para o cara. Eu falei, beleza. Pagando e aí, bem, né? Que novamente, né? Novamente, eu já fui, eu vou falar assim, eu fui consultor de implantação e eu aprendi a absorver o que tem de melhor nas coisas. Então, é uma consultoria de valor muito alto, chama Extracta, né? O pessoal lá, o Uriel Rota, o Wellington Souza. Então, uma turma grande lá de São Paulo, são ex-bancários e eles têm uma visão muito econômica financeira do negócio. Então, nesse projeto, eu tive a oportunidade de sentar do lado deles em toda visita e acompanhar o que eles estavam fazendo. Então, são professores do INSPER, da FIA. Caramba! Que oportunidade! Então, eu fiz um MBA em aula particular, junto com os caras trabalhando. Não, e você fez da melhor maneira ainda. A prática com a teoria. Com a teoria. E fiz questão de especular os caras tudo. Falou, claro, como é que é isso? Por que é isso? Então, eu comecei a ter uma visão mais administrativa. Você vê que então, é uma virada de chave. Você sai do software para entrar na parte de gestão. Do macro ali, né? Que é onde está o dinheiro. Vamos falar assim, que é onde a turma valoriza e é onde você entrega muito valor para o negócio do cara. E eu pensei, aí eu vi e falei, olha, tem essa oportunidade. E nesse trabalho que a gente fez lá, junto com essa consultoria, nós fizemos vários painéis no Power BI mostrando os indicadores, economicamente financeiro e tal. E o dono da fazenda gostou demais. Muito amigo do Carlos Ortiz, né, o professor Carlos Ortiz, que ele é ex-vice-presidente do Rabobank Brasil e saiu do Rabobank, montou toda a operação agrícola do Itaú, né? E hoje ele mora lá nos Estados Unidos, ele tem uma consultoria lá e ele presta curso com o pessoal da Agro School. Eles promovem curso na parte de gestão e tal. E esse cara, ele foi pescar na fazenda desse cliente meu da Ouro Verde. E na hora que eles estavam jantando lá de noite, tomando uma cervejinha, ele pegou o tablet e falou assim, olha, dá uma olhada nesses números aqui, o que você acha? Daí ele viu, ele perguntou, ele falou, cara, não, teus números tão bons, tá legal, vocês estão indo bem, mas quem fez isso pra você? Aí ele falou, é um consultor, é o Ronaldo, me dá o telefone dele. Que massa, cara. Cara, e aí ele entrou em contato, né, ele tem um parceiro aqui, que é o Luciano, né, Luciano Vandenbroek, holandês e japonês. Ô, louco. E amigo meu também, amigo e consultor, a gente tem projetos juntos. Então, ele passou meu contato para o Luciano, nós pegamos um primeiro projeto e aí começou a surgir bastante cliente da parte administrativa. Porque não só montar o relatório, eu ensino o cara a analisar o relatório, a entender por que o negócio dele não está bom, por que o negócio dele às vezes está com dificuldade financeira, entendeu? Ou poderia estar melhor. Poderia estar melhor. Então, eu comecei a falar, olha, se eu vier para esse lado aqui, eu acho que eu tenho chance de ganhar mais dinheiro, pensei na época, né? E assim comecei. Fiz os cursos do Ortiz, fiz vários cursos aí da parte administrativa, graças a Deus tenho a facilidade de aprender, aprendi, e hoje eu consigo passar isso para a turma da fazenda, né? Porque assim, eu sei como é que os caras entendem. Você tem a linguagem. Eu já morei lá, isso. entendeu? Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença tremenda. Porque o que adianta do conhecimento se você não sabe expressá-lo, se você não consegue passá-lo de maneira efetiva? Aí você não vai ter sucesso no seu negócio. Se você não consegue se comunicar, como é que você vai fazer? Se você guarda só para você, não tem porquê, não tem sentido, né?
E toda a vida, desde antes de eu entrar na faculdade, eu dava aula particular de química, física e matemática. Então, eu sempre gostei de ensinar, né? De transmitir conhecimento. E acho que durante a vida aí, a gente acaba aprendendo a forma de fazer isso, né? Não é que existe a forma correta, mas você acaba sabendo ali o caminho das pedras. Sim. As manhinhas, né? Os macetes. Exato, as manhas, o macete, para você poder transmitir o conhecimento. Então, eu comecei a entrar na área administrativa. E aí que surgiu, eu falei, olha, eu preciso pegar isso e transformar num programa. Eu preciso, não num programa software. Um produto. Isso, eu preciso transformar isso em um produto para que eu consiga vender e contribuir. Que isso tenha um nome, né? E que a pessoa que eu possa entregar. Quando ela contrata a consultoria, ela entra sabendo o que ela está comprando e o que vai sair no final. Isso daí gera, acho que principalmente no termo de consultoria, isso aí gera um conforto muito grande para o cliente, né? Para ele estar sabendo onde que ele está entrando, né? Então, foi aí onde eu comecei a estruturar essa consultoria e tal. Então, o que é essa consultoria? O que ela entrega para o cliente hoje? Bom, para um cliente ter essa análise, para um produtor, vamos falar produtor, para ele ter essa análise, o que ele precisa? Ele precisa de dados. Então, entra desde a parte do apontamento. Você ensinar o cara o que aponta, qual dado que ele precisa ter. Entra na parte de processo, ou seja, você tem dado, você tem os processos que organizam os dados. E aí você tem a ferramenta que compila esses dados e você tira a informação. Essa é a primeira fase do projeto, é fazer a informação sair. A segunda fase... Até para você ver aonde que você vai começar e que rumo que você vai tomar. Positivo. Quais são as suas decisões. Isso mesmo. E aí, até então, Pedro, eu tinha aquela ideia. Eu falei, eu vou fazer um software para mim. Ah, credo. Mas aí, eu aprendi que para você fazer um software, não é só fazer o software lá e instalar que ele vai funcionar. É o software, é o suporte, é o venda, implementar, pós-venda. E fica lá, né, 1 ano, 2, 3 dando suporte para... Eu sou consultor. Eu vou ensinar a turma a usar. Para que eu vou ficar, às vezes, fechado numa sala, né, tratando quebrando com o desenvolvedor e tal? Eu preciso estar lá. Então, eu não preciso fazer tudo. Eu posso arrumar parceiros que tenham essas ferramentas que a gente consegue implantar elas em cada tipo de cliente. Então, hoje eu tenho aí, basicamente, 3 ferramentas que eu trabalho, certo? Que cada uma serve para um nível de cliente, certo? Então, o cliente que é super avançado lá, Grupo Ouro Verde, tal, já tem os processos definidos, tem controladoria, auditoria, outro patamar, ele já suporta um SAP, tanto para poder utilizar, quanto para poder bancar também. A operação para bancar um SAP tem que ser grande, né? Claro. Então, o custo de licença do SAP é muito alto, não é um produtor médio, ele não dá conta. E também, às vezes, não dá conta nem de usar, porque não tem os processos tão definidos e tal. Então, eu trabalho com esse quando é um produtor nível height, né? Lá em cima. Agora, quando é um produtor médio, um produtor pequeno, eu tenho outras soluções. Tenho o Ciagre, tenho o Conectere, que é um sistema mais em conta, que é um sistema que está funcionando muito bem. Tem me dado muitas alegrias e muitas ferramentas para mim na consultoria. Estou fazendo um merchan aqui. Marcelo vai ouvir isso aqui. Marcelo, eu quero um aumento de comissão. Não esquenta lá, não, a gente manda o boleto. Você manda o boleto, viu? Vai mandar pro Marcelo, lá de Pelotas. Brincando, é um amigo também que eu conheci nessa jornada, né? Se conhecemos pela internet. Depois, uma vez, eu estava lá na Trestentes, lá no Rio Grande do Sul. Ele foi lá me conhecer. Se conheceram pessoalmente. Caramba. Se conhecer pessoalmente. Então, eu tenho essa ferramenta, então extrai a informação, gera informação. Depois de extrair da informação, entra a fase da análise. Que a fase da análise é o quê? É você ensinar o produtor e as pessoas que trabalham ali com ele a olharem aquele número e interpretarem. Eu falo que é como o seguinte, a gente, pelo menos deveria, né? Pelo menos uma vez no ano, ou uma vez por semestre, de repente, aí, ir no médico fazer um check-up, fazer uns exames e tudo mais, não deve? Para questão da saúde. Ver como é que tá a saúde, Com a fazenda, não pode ser diferente. Você tem que ter essa rotina de levar a sua fazenda no médico para você examinar ela. E existem vários exames, que são os indicadores e métricas, que a gente olha para uma fazenda e começa a identificar se ela está com problema. Eu falo que eu gosto de dar outro exemplo, é o exemplo do avião, né, Pedro? Você já falou do avião aqui. O avião, ele nunca cai de uma hora para outra. Ele tem os reloginhos ali que falam que, 300 reloginhos, né?
tá dando problema aqui. E a minha hoje, e eu brinco muito porque eu monto para os clientes, os painéis, eu monto os reloginhos, é como se fosse um painel do avião. E aí, quando um ponteirinho começa a chegar no vermelho, ele precisa tomar uma medida corretiva para poder fazer aquilo lá. Então, essa análise, assim, a terceira etapa, né, que é a etapa mais avançada, e o final, a cerejinha do bolo, é a parte da gestão de risco. O que é a parte da gestão de risco? Além de você monitorar esses reloginhos, você precisa, de uma certa forma, estar... Porque imagina assim que você é um balão, existe um monte de fator, não vou chamar de pessoas, não. Um monte de fator jogando flecha nesse balão para estourar ele a qualquer hora. Igual aquele joguinho do Microsoft antigo. Exato. Será que a galera pegou essa época? Você pegou essa época, Lara? Não. Não sei nem o que você tá falando. Tá bom, gente. Procura no Google. Procura no Google. Lá vai ver se Arrow, tem. não sei o que lá, tinha um joguinho na Você lembra joguinho da dessa? Sete, eu lembro, ixi, joguei muito lá quando O tinha negócio é internet. Atari. Não, então Vinha- você tá mais antiga, então. Eu tô sendo sincero, gente. Então, existem vários fatores de risco que podem colocar o negócio do produtor, e não só economicamente falando. De risco climático, tem risco político, tem risco econômico, Sim. tem risco de comercialização. Da porteira pra dentro e da porteira pra fora. Exato, da porteira para dentro, da porteira para fora. Então, existe uma série de medidas que ele pode tomar para quê? Para blindar esse negócio dele. Uma vez que ele blindou, ele fica menos suscetível a esse tipo de problema. Não que ele vai ficar assim, vou falar, ele está totalmente isento. Em alguns itens Mas dá você pra diminui ficar. o risco. Você diminui o risco. Por exemplo, tem muito produtor que compra em dólar, faz uma dívida em dólar para pagar e não vende, ele não faz o ED. Então, o que é o ED? Por exemplo, ele tem $1.000 para pagar no dia 30 de abril, ele tem que ter $1.000 para receber no dia 30 de abril. Pra fechar a conta, né? Porque senão ele fica exposto ao risco do câmbio. Gente, olha o que aconteceu de 2020 para cá. Sim. Aí tem produtor que gosta de arriscar. Tem produtor que fala, não, o dólar vai cair, eu não vou fechar aqui não. O dólar Dá uma vai segurada. cair. Não, e todo mundo, cara, todo mundo que conhecia um pouquinho de mercado fez isso. Os que não gostam da gestão de risco, né? Que fala assim, não, eu vou ficar exposto ao risco e tal. Todo mundo ficou exposto ao risco no final de 2019 para 2020. Por quê? Dólar R$4, né? O PIB do Brasil crescendo, a economia dando sinais de que ia retomar. Falou, o dólar vai cair. A expectativa era geral, o dólar vai cair. Covid-19. Exatamente, por essa ninguém esperava. A maior rasteira da Chegou. humanidade. Pancada na cara. Quem no dia imaginou, gente, que isso ia acontecer? Nunca. Cisne negro, né? Conhecido Nem no assim, mercado. como diz a gente teve um convidado aqui que falou do apocalipse, né? Previsões apocalípticas. Economista do apocalipse. Nunca ninguém pensou nisso. Nunca ninguém pensou nisso. Totalmente impensável. Pensaram em Terceira Guerra Mundial, pensaram em asteroide que vem China, na Estados Terra. Unidos, Isso. Rússia. Acho que nem... Pensaram até no bug do milênio. Não sei se é da sua época, Pedro. Você lembra Eu lembro. dessa Sim. história do bug do milênio. Mas não pensaram que isso daí poderia acontecer. E realmente... E já tinha acontecido bem anterior, né? Acho que da época da gripe espanhola, peste negra. Não sei, não tô Até me mesmo o recordando. ebola em menores proporções. Em menores proporções. E veio e aconteceu. O que aconteceu com o dólar? Foi lá em cima. Aquele cara que tem a gestão de risco dele e que obedece, porque não adianta você ter no papel e não obedecer. Não adianta você Tem ir que lá ter... e orientá-lo e ele falar, não, tudo bem, depois eu Ronaldo, vejo. traduzindo, o cara dormiu com a dívida de $1 milhão e acordou com a dívida que seria R$1 milhão e acordou com uma dívida de quase o dobro do preço. Acordou com uma dívida de 1.300.000, que subiu mais ou menos 30%. 30% de uma hora para outra. Se eu não me engano, foi 30% de uma hora para outra. Desesperador. Desesperador. Então, por exemplo, se você passa por um processo desse, né, por um trauma, vamos chamar de trauma. Se você passa por um trauma desse e sua liquidez financeira da fazenda não tá boa, você vai ter problema pro resto da sua vida. Assim, pro resto da sua vida não, Por um mas os bom seus tempo. próximos anos vão ser doloridos. E terão que ser muito bem calculados para poder sair dessa. Não pode ter deslize, entendeu? Agora, assim, na sua consultoria, nesse programa que você entrega, você entrega o programa, implementa todo o seu conhecimento, como que o produtor terá que agir, você pega as pessoas, treina as pessoas, a hora que você conclui o trabalho, você sai, ou porque agora você fala, olha, eu já coloquei a casa em ordem, então agora é com vocês, ou você continua ainda dando uma assessoria, ou é uma opção?
teoricamente, eu deveria sair e ele deveria tocar sozinho. Mas o que acontece em 99% dos casos? Ele acaba, logicamente, a consultoria ela tem um preço, né? Dependendo do projeto, ela tem o preço. E depois tem, vamos falar assim, é como se fosse um acompanhamento, né? O pessoal... Você é um conselheiro. Exato, você vira conselheiro da empresa. E eu sou conselheiro de 3 empresas hoje, né? Do Grupo Ouro Verde. Eu sou conselheiro das 3 empresas dele e formalmente mesmo, com Prolabore e tal. Eu faço parte do conselho que está lá na SA, né? Mas tem também quem opera na pessoa física, não é necessário você ter um conselho formalizado, Sim. né? Então, a gente acaba sendo um conselheiro informal. Então, a gente tem os programas, vai lá, ó, com menos contato. Fica mais barato para o cara, óbvio, né? Porque você vai trabalhar menos, né? Fica mais em conta para o cara. E você tem um trabalho ali de estar com ele, de pegar o número dele, analisar, trocar uma ideia. Ajustar. Vamos terminar a safra, vamos analisar aqui o que aconteceu. Você foi bem, mas você está devendo muito, né? Você produz bem, mas sua dívida está alta. Vamos trabalhar para diminuir isso aqui. Vamos fazer o DRE, o EBITDA. Exato. Vamos buscar um dinheiro mais barato, né? Então, tem essas estratégias. E, graças a Deus, né, o mercado de crédito do agronegócio está muito bom. Então, a gente tem conseguido sucesso aí em reduzir taxa de juros aí nos financiamentos, né? Às vezes, reduziu de 9 para 5. Então, é muito expressivo. Isso aí, em 10 milhões, você calcula o preço que o cara não economizou, né? Sim. Então, você começa a entregar valor para o cara e ele quantificar isso. Falou, ele me deu aqui tantos X milhões então de reais. Vale a pena ter esse cara aqui comigo. Vamos tê-lo aqui próximo da gente. Tê-lo próximo da assim, gente. a sua contratação, ela funciona como? Agora já vamos falar de termos práticos. Eu sou uma produtora, quero contratar o Fazenda Blindada, estou com dificuldades. E aí, quais são as variáveis que influenciam no preço? Ou é um valor totalmente fechado? Você fala assim... Então, chega também um produtor e fala assim, não, meu problema é só no escoamento da produção. O meu problema é administrativo, meu problema é com o pessoal. Existe essa possibilidade da necessidade ou é esse programa que já tem um modelo? Pacotes, né? Isso. É assim que funciona. Funciona assim, ó. Não é uma coisa de prateleira, tá? Não é uma coisa de prateleira que eu coloco para você, coloco para você. Personalizada. Tanto é que antes de passar o preço, eu nunca passo o preço da primeiro contato. Eu faço questão, né? Sem compromisso, às vezes, de ir lá conhecer o negócio do produtor e entender qual que é a real necessidade dele. E aí a gente faz o levantamento. Fala assim, olha, o que você precisa? Olha, eu estou precisando disso aqui, né? Então, normalmente, acaba convergindo para o que isso daqui entrega, tá? Mas, normalmente, o cara está querendo só um apoio ali para poder implantar o software, implantar uma contabilidade gerencial, como aconteceu essa semana aqui. Um produtor me ligou, um produtor grande, pecuarista aqui, e falou, olha, eu já tenho o SAP, tenho os números, tenho um consultor top, contratou o Ortiz, tenho um consultor top, mas eu queria que você pegasse os meus números e organizasse eles para que ele só faça análise, que ele não fique ele mexendo nos meus números. Compilando. Eu falei, compilando. Eu falei, não, beleza, fazendo também. Então, assim, cada projeto é um projeto. E de acordo com São projetos individuais. Exato. Como você disse, não é de prateleira. Não é de você prateleira. entende a necessidade e dentro daquilo do que o Fazenda Blindada oferece, você monta para aquele seu cliente específico. Eu monto um programa de consultoria específico para atender a necessidade dele. E muitas vezes ele entra querendo uma coisa e aí você acaba entregando o que ele quer e mais um pouco, porque já está ali, vai ser entregue, né? Então, não faz mal. Mas muita gente me procura querendo software, né? Quero informatizar minha fazenda e tal. E é o primeiro passo. Se a pessoa quer caminhar para isso Quer resolver todos os problemas, tenha os dados na mão. Saiba o que é a sua propriedade. Isso mesmo. Porque, na verdade, a gente tem uma ideia. Claro. O produtor tem aquela cadernetinha dele lá, ele tem uma ideia. Não, às vezes também pode ser que o produtor às vezes nem saiba de fato o que ele quer, o que ele precisa, né? O papel do Ronaldo também vai igual ele falou, ir lá e diagnosticar o que pode ajudar ele na fazenda. É bem isso mesmo. É um trabalho bem completo, porque além de você implementar, antes disso você já está dando uma consultoria. Vai por aqui. Não deixa de ser já, né? Faz isso aqui e você precisa disso aqui. Isso mesmo. Então você faz o serviço completo. Facilitou bastante. Olha, tem dado muito resultado e assim, o que eu tenho percebido é que
antigamente somente produtores grandes e médios procuravam esse tipo de assessoria e tudo mais. Mas hoje, o produtor ali pequeno, de 700 hectares para cima de lavoura... Ele quer parar de bater a cabeça dele. Ele já está sentindo cansou. isso. E a turma da pecuária, que antigamente às vezes não dava tanta bola para esse tipo de análise, a turma da pecuária está mais ligada. Então, o pessoal está vindo, até porque hoje o lavourista está virando pecuarista também, né? Sim. Com a integração lavoura-pecuária, a turma está virando pecuarista. Isso daí eu tenho percebido que a procura por esse perfil de gente tem aumentado. O grandão, o mega produtor, ele já tem. Sim. Né? Então, às vezes, você vai lá só dar uma azeitada. Mas é uma no nova negócio, tendência do mercado. É uma nova tendência. Dos Hoje, pequenos e médios procurarem e se especializarem, se informarem, até mesmo, porque a gente também comentou em um dos nossos podcasts, produzir está ficando muito caro. Então, quando você consegue minimizar as perdas, quando você tem o seu negócio na mão, é muito mais vantajoso, porque essa é uma coisa mais precisa. Então, é necessário. Então, eu entendo que o pequeno, né, que o agricultor da agricultura familiar, ele já vê assim, fala assim, não, está ficando muito caro produzir, meu lucro diminuiu. E será que é assim mesmo? O que eu posso fazer para potencializar isso? Onde que eu posso eliminar os erros? É isso daí. E assim, eu costumo falar assim, que na lavoura, lá no campo, no curral, você ganha dinheiro. No escritório, você pode deixar de perder ou pode ganhar mais ainda. Hoje, um clique que o cara dá, uma ligação, um botãozinho confirmar que ele aperta ali no aplicativo do banco dele, se ele não tiver preparado, se ele não tiver calçado, ele joga o trabalho, às vezes, de meses na lavoura embora. O lucro vai embora ali num deslizezinho, numa trava que ele deixou de fazer, né? No e-mail que ele ignorou, a coisa vai por ralo abaixo. Ronaldão, cara, mas sensacional. Já vi que nós temos conteúdo aqui para no mínimo uns 3 podcasts. Sim, sim. Os nossos convidados, eu sempre digo que são os melhores. São os que têm mais conteúdo, que acrescentam mais. E eu falo assim, esse podcast está ficando muito pequenininho, eu tô achando. Tá ficando muito pequenininho, porque aí, o Ronaldo, aqui a gente ainda tem que falar de Excel, a gente ainda tem que falar, enfim, de todas as andanças dele aqui, porque eu sei que não foi nem 1% das histórias que ele tem para contar pra gente aqui, viu? Tem história boa, hein? Ronaldão, cara, queria agradecer seu tempo aí, de vir aqui nessa tarde tão corrida. Eu sei que sua vida para conseguir a vaga na agenda não foi fácil, né? E você se prontificou aqui totalmente de coração aberto, de cabeça, veio aqui conversar com a gente, né? Trouxe até um presente pra gente aqui, um bonezinho, Fazenda Blindada. Será que a gente sorteia um boné desse? Sabe que podia, né? Vamos fazer isso lá no Instagram? No Instagram? Vamos isso. Guardar para sortear esse boné no Instagram? Vamos guardar para sortear, isso mesmo. Quem comentar, enfim, a gente vai ver como é que vai ser Vai bolar uma coisa bem legal. Vamos. Exatamente. Vamos movimentar essa turma aí. Ó. Vamos sim. Foi isso mesmo, Ronaldo. Obrigado pela sua presença, pela sua disposição, pelo seu projeto. Porque, além de ser rentável para você, você está contribuindo com a vida dessas pessoas. Então, é o casamento perfeito. Eu gosto do que eu amo o que eu faço, né? E não tem um dia que eu acorde assim, pensando, pode até parecer clichê falar isso, falando assim, não, tem que trabalhar hoje, né? Tem dia que você acorda mesmo assim, não, tem que reunir com aquele cara chato, não sei o quê. Mas, mas assim, na maioria, 99% das vezes, a gente acorda e fala, opa, hoje tem que fazer isso, vamos entregar. Opa, coisa e na boa. hora que você entrega, que o resultado vem, que o cara fica satisfeito, eu acho que é inexplicável essa sensação. Não tem eu falo que não tem nem dinheiro que pague. Tem dinheiro. Exato. E quero agradecer, né, pela oportunidade aqui, pelo espaço. Como sempre, né, Pedro, esses bate-papo aqui é sempre muito, assim, enriquecedores. E natural, né? Natural, coisa bem boa. Vocês estão de parabéns. E quem quiser contratar o seu programa da Fazenda Blindada, verdade. vai achar aonde a Fazenda Blindada? Aí, manda tudo aí, Ronaldo. Vou mandar o arroba aí, celular aí, pro povo ficar lá mandando Se tem um zap algum lá pra canal também desses hospedeiros que vendem cursos também, eu não sei se você tem isso disponível. Já tive, mas por enquanto tá meio parado, né? Nós estamos, vamos falar assim, repaginando, né, o processo, até para poder ficar mais acessível, né, para mais pessoas poderem terem acesso ao conteúdo lá. Existe um curso da Fazenda Blindada, mas nós estamos repaginando ele para poder
poder tornar ele mais acessível, para a turma ter mais acesso. Eu acredito que vem coisa boa aí em 2022. Que bom. Mas aproveitando, né, tem o @Ronaldo Junqueira, tudo junto, né? É Ronaldo Junqueira mesmo. O Junqueira é com Q-U, né? Não é com K, não. Não é com K, não. É Junqueira com Q-U mesmo. Ronaldo Junqueira no Instagram. Tem o canal no YouTube, mas eu tenho que aprender o Pedro lá, como é que funciona ainda, né? Esse negócio. Eu tenho que aprender com ele. O Pedro é nosso consultor. Eu todo dia chego aqui e falo assim, Pedro, me explica uma coisa. Fala aqui pra mim de marketing, me explica aqui, como é que é esse negócio desse YouTube? A hora é baratinha. A hora é baratinha. Tem é uma cerveja e um pedaço de carne. Mas eu uso bem o Instagram, minha rede social principal é o Instagram, né? Que eu tenho mais... e sou eu mesmo que uso, eu mesmo que... Se você mandar uma mensagem lá, eu que vou te responder. Tem meu WhatsApp, pode passar aqui? Pode. O WhatsApp e meu telefone, que é 629-9936-6755, tá? E tem também o meu site, www.ronaldojunqueira.com. Não tem .br, é só .com. Lá eu explico, tem alguns exemplos de dashboards que eu faço, alguns clientes que usam e tal. Então lá você tem um gama de conteúdo lá, que quem quiser dar uma pesquisada antes. Quem quiser, não deixa a corda aí pro pescoço. Que legal. Já vai direto lá no Ronaldo. Ronaldão preparado, né? Instagram, canal do YouTube, site. Eu sei que também tem um canal no Telegram. É isso aí. É isso aí, galera. Então, assim, eu vou ter o maior prazer de responder quem quiser lá, tirar alguma dúvida, sem compromisso mesmo, tá? Entra em contato lá e pode ficar tranquilo, que eu não sou daqueles que fica ligando, mandando coisas. Só não manda mensagem domingo à noite, né? Depois das 10, né? Porque aí também é hora de descansar. Não dá, né? Eu vou responder na segunda. Boa, Lara, e quem quiser seguir a Lara, como é que faz? Bom, o meu é @larabrito.real. E você, Pedro? O meu é @porpedromaia. Porque tem gente que tá vendo, tem gente que tá ouvindo. Porque passa tanto no Spotify quanto no YouTube também, o nosso podcast do Agro 2. E segue lá também o nosso perfil no @portalagro2. Bom, então, para você que ficou com a gente até o final desse episódio, fique ligado que vai ter um sorteiozinho aí no Instagram da do Portal Agro 2. Já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e quais são também as suas sugestões para os próximos episódios, né, Lara? É isso aí. Então, se você gostou, como disse o Pedro, não deixe de deixar o seu like pra gente esparramar esse conteúdo aí, ó, pro mundo inteiro. Muito obrigado pelo prestígio de vocês.